Olá, meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou professor advogado e durante essa semana a gente falou em recuperação judicial, né, direito comercial e empresarial, e hoje nós estamos aqui especialmente na presença dos alunos. Gostaria de agradecer a presença deles para a gente estar respondendo perguntas e questões sobre esse tema que foi debatido exaustivamente nessa semana. Vou começar com a Fernanda. Fernanda, qual que é a sua pergunta? Quando é apresentado o plano de recuperação judicial? O plano de recuperação judicial, Fernanda, ele tem que ser apresentado 60 dias após o deferimento pelo juiz do pedido de recuperação judicial. Então, quando a empresa apresenta em juízo esse pedido de recuperação judicial, o juiz faz a análise desse pedido de recuperação judicial e defere ou não o processamento da recuperação judicial. A lei determina que desta data o devedor, a empresa em recuperação judicial, tem 60 dias para apresentar o plano. Em que pese a lei determinar que o plano deve ser apresentado 60 dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial, é importante que esse plano já seja elaborado aí antes mesmo, já tenha iniciado as tratativas antes mesmo da propositura da recuperação judicial. Falência ou recuperação judicial? Qual a melhor opção? Bom, sem dúvida nenhuma, Rodrigo, e para quem está nos assistindo, a recuperação judicial é a melhor opção tanto para o devedor, como para o credor e como para a sociedade. O processo de falência, como a gente viu nas aulas, é um processo muito danoso, um processo muito complicado, tanto para os credores como as empresas. O processo de falência, ele em média, demora no mínimo 10 anos, né? E os ativos da empresa, eles começam a se deteriorar, porque eles só podem ser vendidos após todo um trâmite processual do processo de falência. Então, muitas vezes, quando há essa venda dos ativos da empresa para pagar os créditos, esses ativos já não têm valor nenhum comercial. Quando na recuperação judicial, você tem a oportunidade de receber esses créditos, de prever o pagamento desses créditos. Então, Rodrigo, sem dúvida nenhuma, a recuperação judicial ela é melhor que a falência. Como o empresário deve se preparar para a recuperação judicial? Bom, o empresário ele tem que tomar algumas medidas prévias antes de entrar com a recuperação judicial. Quais são essas medidas? Ele tem que, primeiro, contratar uma assessoria jurídica, uma assessoria consultiva, né, de pessoas que vão elaborar o plano de recuperação judicial. Como eu respondi para a Fernanda, o plano tem que ser elaborado já antes de você iniciar o processo de recuperação judicial. É muito importante que o empresário tenha aí uma preparação da sua empresa, porque o processo de recuperação judicial, ele leva como consequência para a empresa uma dificuldade aí depois do pedido de recuperação judicial de ter crédito. E isso significa o quê? Que depois do pedido, depois que a empresa ingressa com a recuperação judicial, ela fica aí sem conseguir crédito no mercado, e as vendas e as compras, né, que a empresa precisa fazer para manter essa da sua atividade, elas muitas vezes são feitas à vista, né? Então o empresário precisa se preparar para essa situação. O empresário também tem que preparar os trabalhadores para esse processo de recuperação judicial. Não é incomum que você tenha aí, antes da recuperação judicial, demissões, né? E isso acaba gerando um transtorno, acaba gerando uma situação onde a empresa ali há um clima meio nebuloso, fica todo mundo com receio, fica todo mundo com medo do que vai acontecer na empresa. E como eu disse ao Rodrigo, o empresário tem que passar essa segurança para as pessoas que estão com ele e para os seus fornecedores e seus clientes, que o processo de recuperação judicial é apenas uma fase pela qual a empresa está passando, né? E essa fase ela tem início, meio e fim. Isso não significa que a empresa aí ela terá a consequência da recuperação será o fechamento de suas portas. Muito pelo contrário. A consequência de uma recuperação judicial tem que ser e é, na verdade, o sucesso da empresa. Então, o empresário tem que se preparar também psicologicamente, né? Você tem uma situação
muitas vezes também, e na grande maioria, de que os empresários têm aí o controle da empresa, estão acostumados com o controle da empresa e acostumados a utilizar a empresa e gerir a empresa daquela maneira. E quando vem o processo de recuperação judicial, ele precisa saber que ele vai ter que mudar algumas coisas internas dele e de gestão dentro da empresa. Então, essa é a melhor preparação que o empresário pode ter antes de propor a recuperação judicial. Fernanda, vamos para mais uma pergunta. Professor João, se o empresário já passou por uma recuperação judicial, quando ele pode pedir outra? Muito bem, Fernanda. A recuperação judicial ela é um procedimento que tem, como eu disse, início, meio e fim. Então, a recuperação judicial ela tem termo para iniciar e termo final. Dentro do procedimento previsto na lei, a partir do momento que você ingressa com a recuperação judicial, você tem um prazo que é para apresentar o plano, você tem um prazo que é para apresentar aí aos credores a votação desse plano frente aos credores, você tem um prazo para cumprir algumas obrigações previstas nesse plano. Esses prazos, eles podem variar no primeiro etapa da recuperação judicial, vamos dizer, porque a lei ela diz que, deferido o pedido de recuperação judicial, você tem 180 dias para ir à Assembleia de Credores aprovar esse plano. Esse período, muitas vezes, não depende do empresário que cumpre aí as suas obrigações processuais, e sim depende do processo, né? Então, com base nisso, o empresário muitas vezes fica esperando a determinação, o prazo aí do juízo, do fórum e do administrador para haver a Assembleia de Credores. Havendo aí a concessão do plano de recuperação judicial, inicia-se um período de 24 meses, onde a empresa fica em observação, fica aí em um laboratório, onde são verificados se são cumpridos essas obrigações previstas no plano. Veio os 24 meses, a sentença aí de encerramento da recuperação judicial. Após isso, e havendo trânsito e julgado dessa sentença, a empresa só poderá ter aí de novo um pedido de recuperação judicial depois de 5 anos de transitada em julgada a sentença que põe fim à recuperação judicial. Isso se for uma empresa média ou grande. Se for uma micro ou pequena empresa, esse prazo aumenta para 8 anos. Então, somente após 5 anos em médias e grandes empresas é possível propor outra recuperação judicial, né, desde o trânsito em julgado da sentença de encerramento, ou somente após 8 anos para o caso de micro e pequenas empresas. Então, a lei ela não limitou em quantidade de pedidos, mas sim ela limitou no tempo a propositura de recuperação judicial. Rodrigo, sua próxima pergunta. Professor, eu gostaria de saber como funciona a Assembleia de Credores. Muito bem. A Assembleia de Credores é a reunião de todos os credores com a finalidade de votar o plano de recuperação judicial. A Assembleia, em verdade, ela pode haver uma Assembleia só, de acordo aí com o andamento da recuperação judicial, ela pode ter mais de uma Assembleia dentro do processo. Existem as assembleias onde se discute o plano, onde se debate o plano para saber se aquele plano atende mesmo os anseios dos credores e é um plano consistente no intuito de fazer com que a empresa se recupere. Então, a lei fala em assembleia de credores, mas não é uma, pode ter mais de uma assembleia de credores. E essas assembleias anteriores têm a finalidade mais de debater o plano, discutir junto aos credores a necessidade ou não de alteração. A assembleia final, que é a que a gente fala que deve ser em até 180 dias, essa sim é a assembleia que vai votar o plano de recuperação judicial. Nela estarão a classe dos trabalhadores, que é a classe 1, que votarão aí com os seus créditos dentro da sua classe, ou seja, para se ter um voto a favor da recuperação, você precisa de 50 mais 1 dos créditos dos trabalhadores dentro da classe de trabalhadores. Você tem a classe 2, que é a classe dos credores com garantia real,
aqueles credores que possuem algum tipo de garantia, eu peguei um empréstimo e dei um imóvel, dei um carro como garantia, você precisa também da aprovação de 50% mais um desses créditos. E você tem as classes dos quirografários na Assembleia, que aí são todos os outros credores que não são nem trabalhistas e nem com garantia real, que compõem a classe dos quirografários. Esses credores também precisam votar 50 mais 1%. É claro que nós estamos falando de 3 classes, então, se houver aprovação por 2 classes, o plano está aprovado e é concedida a recuperação judicial para a empresa. Então, a empresa precisa de 2 votos de 2 classes aprovando o seu plano de recuperação judicial. Stephanie, sua pergunta. Professor, e o que é o credor colaborativo? Bem, o credor colaborativo é uma construção doutrinária sobre a recuperação judicial. Veja bem, como eu disse nas respostas anteriores, a empresa fica sem crédito quando entra com pedido de recuperação judicial. Então, fica muito difícil tocar os negócios sem créditos, porque o crédito dentro de uma empresa, na verdade, é mais um insumo. A empresa precisa do crédito para girar seus negócios. Se a gente for analisar, a grande parte das empresas vendem para depois receber. Esse período, a empresa precisa ser abastecida com um insumo muito importante que é o crédito, ou o dinheiro. Ela precisa recomprar os seus materiais para revender e aí fazer o giro, né? O credor colaborativo, ele entra no sentido de que ele pode fornecer à empresa vantagens, como, por exemplo, continuar vendendo a prazo para a empresa que está em recuperação judicial, e dentro do plano a empresa prevê para esse credor um pagamento diferenciado dos seus créditos, tendo em vista que esse credor está colaborando com a recuperação, está colaborando com a mantença da atividade empresarial. Bom, vamos fazer um breve intervalo e já nós voltamos com mais perguntas dos alunos hoje aqui falando sobre recuperação judicial. Até já! Voltamos aqui com Saber Direito Responde, hoje respondendo perguntas dos estudantes relativas a essa semana de aula, onde falamos sobre a recuperação judicial. Neste bloco, teremos mais 6 perguntas dos alunos que vieram especialmente aqui tirar suas dúvidas, fazer seus comentários sobre a lei de recuperação judicial. Fernanda, qual que é a sua pergunta? Professor, como são divididos os créditos na recuperação judicial? Muito bem. Os créditos na recuperação judicial, eles são divididos em 3 categorias, né? E a importância de se dividir os créditos dentro da recuperação judicial é porque eles têm finalidade de voto para aprovar ou não o plano de recuperação judicial. Então, todos os créditos que são derivados da legislação trabalhista, eles estão na classe 1, que é a classe dos trabalhadores. Então, tudo aquilo que tem a ver com crédito derivado da legislação do trabalho, então as horas extras, saldo de salários, demissões e etc., eles estão incluídos na classe dos trabalhadores, dividido por trabalhador, obviamente dividido por credor. Então, tudo aquilo que advém da legislação do trabalho, e hoje houve uma extensão dos créditos e das discussões e do que afeta a legislação do trabalho. Então, tudo isso hoje vai para a classe dos credores trabalhistas. Então, a segunda classe que a gente fala é a classe dos credores com garantia real. Os credores com garantia real, muitas vezes o empresário precisa de crédito e não tem os bancos, principalmente instituições financeiras, eles pressionam o devedor, a empresa em recuperação judicial, para que ela apresente um crédito. Então, a empresa dá uma propriedade que ela possui, um veículo, essa propriedade pode ser móvel ou imóvel, e essa propriedade fica como garantia daquela dívida, o que traz para essa classe uma certa dificuldade quando na negociação com esse tipo de credor, porque geralmente ele fica meio que seguro com essa garantia que está atrás do seu crédito. Então, para ele, às vezes é interessante não ter a recuperação porque o crédito dele está garantido. Mas também é importante se dizer que às vezes essa garantia perdeu valor. Essa garantia fica muito difícil de ser executada, de ser transformada em dinheiro. E aí também
a opção da recuperação fica muito mais possível, muito mais tranquila para essa classe. Os outros credores, que são a última classe dos credores quirografários, são credores que possuem aí todos os outros créditos que não estão na classe 1 e 2. Geralmente essa classe é composta por fornecedores, é composta por, às vezes, clientes da empresa, às vezes clientes que fazem negócio com a empresa e a empresa antecipam valores e a empresa não tem condições de entregar o produto. E outros créditos, como contas de luz, telefone, até contas de consumo da atividade normal do dia a dia, estão nessa classe. Como a primeira classe dos trabalhadores, também a classe dos credores quirografários é a maior, em termos de número, né? Geralmente tem muitos credores nessas duas classes. Existe deságio do crédito quando muito voluptuoso? Sim, é possível prever no plano de recuperação judicial um deságio. E hoje isso aí é muito bem aceito no mercado, é muito bem aceito dentro dos processos de recuperação judicial. Veja, nós estamos falando aqui em recuperar a empresa, em privilegiar o princípio da preservação da empresa. Nesse sentido, apresentar deságios que não sejam deságios vergonhosos, obviamente, ninguém está falando aqui de 90% de deságio, mas deságios dentro de uma política normal de mercado é muito positivo para a recuperação. Isso na nossa vida, quantas vezes a gente já viu alguém quem nunca ficou com alguma dívida, alguma coisa, que recebe aquela cartinha do banco com pague a sua dívida com X% de descontos, enfim. Nós estamos falando da mesma coisa, só que isso dentro de um projeto, de um plano de recuperação judicial. O banco que já tem aquele crédito como seu passivo, né, como passivo para ele recebe uma oferta da empresa de receber aquele crédito com deságio parcelado. Isso também serve para a categoria de trabalhadores e de quirografários, né, e para todas as classes do processo de recuperação judicial. Depende aí muito do que vai ser negociado com os trabalhadores e com os credores no plano de recuperação judicial e na hora da aprovação na Assembleia, né? Vale lembrar que o processo de recuperação judicial, ele é um processo que aproxima o credor do devedor. E o juiz, nesse caso, ele nada interfere, ficando aí a cargo dos credores aprovarem ou não a proposta que a empresa põe na mesa na hora de apresentar o plano de recuperação judicial. O que é o crown down na recuperação judicial? O crown down na recuperação judicial é o caso em que, por algum motivo, por alguma situação extraprocessual, o plano não é aprovado. Existem situações, Stephanie, em que o plano é bom, o plano é consistente, o plano tem viabilidade, ele tem sustentabilidade, ele para em pé e mesmo assim esse plano não é aprovado. Quando você vê aí dentro de outros processos de recuperação, planos mais simples, com menos complexidade, que são aprovados. Nesse momento que o administrador e o juiz e o próprio devedor, né, o recuperando, verifica que o seu plano, que é consistente, que tem fundamento, não é aprovado na Assembleia, é possível ele requerer ao juiz a aplicação de um instituto muito utilizado no direito americano, que é o Instituto do Crown Down, que é a aprovação forçada do plano de recuperação judicial, ou seja, mesmo que os credores não aprovem, o juiz força a aprovação do plano e aí esse plano passa à concessão da recuperação judicial, mesmo sem aprovação dos credores em assembleia, né? É o que a gente chama de crown down, vem do direito americano e é a aprovação forçada do plano de recuperação judicial quando há situações implícitas que levam à não aprovação do plano quando esse se mostra capaz, viável e sustentável para recuperar a empresa. Os tributos estão na recuperação judicial? Boa pergunta, Fernando. Os tributos, eles não fazem parte da recuperação judicial. Como eu falei aqui, as únicas classes na recuperação judicial são essas três que eu falei, trabalhadores, garantia real e quirografários. A lei fez questão fez prevalecer, em verdade, um princípio aí previsto no Código Tributário Nacional e na legislação tributária de que o fisco não está sujeito a concurso de credores, né?
Então, todos os créditos derivados da tributação, né, vejam aí que tem que ser analisados, né, encargos trabalhistas são derivados da legislação do trabalho e não são tributos, né? Então, todos os tributos, né, tributos são aqueles da atividade empresarial, né, sejam na esfera municipal, estadual ou federal, e eles estão fora da recuperação judicial, né? E aí, havia dentro do próprio CTN, Código Tributário Nacional, e dentro da recuperação judicial, um entendimento que era necessário a lei prever uma forma para que essas empresas em recuperação judicial pudessem parcelar aí os seus débitos tributários. E no final do ano passado, essa lei veio a existir e hoje as empresas que têm o plano de recuperação judicial aprovado, a concessão desse plano de recuperação judicial aprovado, elas desfrutam de um parcelamento especial previsto em lei especial que autoriza o parcelamento diferenciado desses tributos que ficaram para trás dentro das empresas que pedem a recuperação judicial. Tanto na falência quanto na recuperação judicial, tem esse perfil de credor e devedor. Qual a melhor opção para cada um deles? Eu diria que para os dois, a recuperação judicial ela é a melhor opção, né? Vamos lá, vamos pensar que eu sou um credor de uma empresa que está aí em dificuldades financeiras. Eu prefiro muito ter uma expectativa de receber esse valor do que ir para um processo de falência, né? Que o processo de falência, em verdade, ele não vai me dizer se eu vou receber não esse crédito. Imagine aí um credor que não tem nenhuma garantia, posso te dizer que na falência ele jamais irá receber esse crédito, porque normalmente o passivo tributário absorve, dentro da ordem prevista na Lei de Falências para Pagamento dos créditos, o passivo tributário absorve, ficando acima desse somente os credores trabalhistas até 150 salários e os credores com garantia real. Então, para o credor, a recuperação judicial ela é muito mais positiva, ela traz muito mais oportunidade, porque o devedor apresenta para esse credor uma forma, uma oportunidade onde ele vai pagar esse crédito. Quando na falência aí não se sabe quando, como e de onde e se tem condições de receber esse crédito. Professor, pode o plano de recuperação ser revisto depois de ser aprovado? Muito bem, essa também é uma dúvida que sempre tem aí dentro aí dos operadores do direito, das pessoas que não estão no dia a dia da recuperação judicial, e eu posso te dizer que sim. A relação dentro da recuperação judicial, entre os credores e a empresa em recuperação judicial, ela é uma relação que o Estado não tem grande interferência, né? Então, a hora que eu estou apresentando um plano e quem que é o maior beneficiário, quem que é o objeto desse plano? São os meus credores, são o pagamento aos meus credores daquilo que eu devo. E eu apresento um plano consistente justamente para que esses credores possam observar o plano e, vamos dizer assim, dar um voto de confiança e dizer, esse plano me parece que realmente vai fazer com que a empresa se recupere. Nesse sentido, é perfeitamente possível que você tenha uma situação onde há o plano aprovado na Assembleia de Credores naquele período de 180 dias, porém, depois do período de 180 dias, você tem um prazo onde a empresa fica em recuperação judicial por 24 meses até a sentença de encerramento, onde outras dificuldades surgem. Ou, vamos dar um exemplo atual, imagine uma empresa que tinha feito uma previsão de se recuperar no Brasil pré-crise, né? A crise veio e aí, como a gente já falou aqui durante a semana, a queda foi substancial, 40% no faturamento da maioria das empresas nos mais diversos segmentos de negócio. Esta queda, por óbvio, que ela traz para a empresa uma situação onde nem mesmo aquele plano, nem mesmo a recuperação judicial prevista, realizada e aprovada, tinha condições de dizer que prever uma queda tão grande na situação econômica e financeira do país. Você conseguindo provar essas condições, você conseguindo trazer para o processo de recuperação judicial essas condições,
mesmo após o plano ter sido aprovado, é perfeitamente cabível, é perfeitamente possível e crível que as empresas, possa ser revisto o plano de recuperação judicial. Ao ponto de que se faz uma nova assembleia, se chama novamente os credores para se negociar e para se dizer, olha, infelizmente a crise me abateu de tal forma que aquilo que eu tinha previsto, eu até cumpriria. Porém, hoje, com a atual situação econômica do país, a gente precisa rever isso, senão eu não vou aguentar e vou falir. O que o empresário tem que sempre estar atento e sempre estar de olho, e aí com a ajuda do advogado e com a ajuda da sua consultoria contratada para elaborar o plano e para ajudar na recuperação, com as questões de mercado e com as questões financeiras. É muito mais inteligente, muito mais produtivo que um empresário, antes de chegar a um momento que não vai cumprir qualquer coisa prevista no plano, que ele reconvoque aí os credores para a elaboração de um novo plano. Bom, chegamos ao fim do Saber Direito Responde. Eu queria agradecer a presença de você que está aí me assistindo, agradecer a presença de você que me assistiu durante essa semana. Meu nome é João Roberto Ferreira Franco, eu sou professor, advogado em São Paulo e gostei muito de estar essa semana aqui na TV Justiça falando sobre recuperação judicial. Queria também agradecer a presença dos alunos, agradecer a presença da Fernanda, agradecer a presença do Rodrigo e a presença da Stephanie, que fecharam aí essa semana de estudo sobre recuperação judicial com perguntas ótimas e pertinentes que ajudaram a engrandecer e trazer mais conhecimento para o tema. Tchau, tchau e até uma próxima. Se você ficou com dúvidas sobre o assunto, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br.